Neste propósito, é a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos pela fé, no nome do Senhor Jesus. E cremos que nesta noite Ele vai fazer maravilhas nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa família e na vida de todos quantos estiverem juntamente conosco buscando a sua santa e gloriosa presença. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas eu creio que o Deus que está aqui comigo está com você também, não importa onde você esteja. O importante é que você esteja buscando juntamente comigo a presença desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso e misericordioso. E você também esteja sentindo a presença dele aí onde você está, porque aqui eu posso sentir também a presença dele. E eu sei que ele está comigo, mas ele está também com todos vocês que estão buscando a Ele juntamente comigo. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E nós estamos aqui buscando a presença gloriosa do nosso Deus, certos de que Ele se faz presente quando nós clamamos por Ele, quando nós o buscamos, quando nós desejamos a presença dEle. Glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele não é intruso. Ele só entra, ele só vem ao nosso encontro quando nós desejamos e quando nós clamamos por ele. Ele não entra como ladrão, ele entra como alguém convidado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É muito ruim a gente chegar num lugar, por exemplo, numa festa, ou na casa de alguém, quando nós não fomos convidados, né? Nós devemos ir a um lugar onde nós somos bem-vindos, porque recebemos um convite para estar ali. E o Senhor Jesus, Ele age dessa maneira também. Ele vai aonde as pessoas querem recebê-lo. Ele vai onde alguém chama por ele. Senão ele não vai. Glória a Deus. Senão ele não aparece. Ele ia nas festas quando alguém o convidava. Ele também foi até a casa de Zaqueu porque Zaqueu quis recebê-lo. Ele disse para Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Me convém. Mas Zaqueu, a palavra diz que ele desceu daquela árvore onde ele estava e correu para receber Jesus em sua casa. Ele ficou muito feliz que Jesus se ofereceu para estar na casa dele. Mas quando a gente não quer saber da presença de Deus, da presença de Jesus e do Espírito Santo, ele também não se aproxima de nós. Ele também não procura estar conosco. Mas quando nós chamamos por ele, ele se faz presente. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos estar orando, falando com ele. Nós vamos estar meditando na sua palavra. Nós vamos estar ouvindo os testemunhos daqueles que têm sido abençoados. E é maravilhoso. Estar em contato com o Senhor o tempo todo é algo grande demais, é algo maravilhoso que nós devemos buscar cada dia mais. Glória a Deus. Vamos então orar, iniciando a nossa transmissão. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por estarmos mais uma vez reunidos
Eu aqui nesta sala de oração, os teus servos, as tuas servas e todos aqueles que desejam a tua presença em qualquer outro lugar. Eu não sei onde eles estão, mas o Senhor sabe. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. Eu os conheço apenas de ouvi-los, apenas de estar conversando às vezes com eles, mas eu não os conheço pessoalmente. Mas o Senhor os conhece. E onde quer que estiver alguém participando desta transmissão, ou que vierem a participar, e a participar também da nossa oração, eu te peço que o Senhor estenda as tuas mãos sobre eles e que o Senhor conceda a eles a bênção, a vitória que eles precisam e que eles recebam a tua paz, a alegria que só o Senhor pode dar, as bênçãos que só o Senhor pode derramar sobre eles. Visita-os nesta noite e opera, Senhor, de uma maneira toda especial. Conceda paz, conceda alegria, conceda a bênção, conceda a vitória que cada um de nós precisamos. Eu entrego nas tuas mãos também a nossa nação, o Brasil, e entrego também todas as nações da terra, todo o povo que precisa da tua presença, que precisa da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia e da tua bondade. Visita também os lares, as famílias aqui representados. Visita aqueles que estão hospitalizados, encarcerados, aqueles que estão no leito de dor e que não podem nem sequer se mexer sozinho. Mas eu creio num Deus que cura, um Deus que liberta. Eu creio que nesta noite o Senhor vai estar visitando, o Senhor vai estar operando, vai estar libertando cada vida pelo teu grande poder, para a glória do teu nome. Visita, Senhor, as autoridades constituídas do Brasil, as autoridades governamentais, as autoridades eclesiásticas, que cada um possa entender o seu papel e que o Senhor possa fazer uma grande obra nesta nação. Que o Senhor envie um grande reavivamento espiritual para esta nação, de maneira que possa atingir todas as demais nações. Deus eterno, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, guarde e proteja para o nosso lar, a nossa família, a tua igreja, teu povo comprado com teu sangue no Calvário. E confirma, Pai, a bênção e a vitória para a honra e glória do teu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, que você possa sentir a doce presença do Espírito Santo de Deus, te tocando, te alimentando, te fortalecendo e concedendo a você a bênção e a vitória que você tanto precisa. Em nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não, tem alguma coisa está errada. Está parado, não se mexe. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que você creia que o Deus que servimos, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele nunca falhou e jamais Ele vai falhar. Se você está precisando de uma renovação espiritual, Ele é poderoso para te renovar. Se você está precisando de uma cura, de um milagre,
Ele é poderoso para te curar. E Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de maravilhas. Por isso, creia e confia. E com certeza, ainda esta noite, esse Deus vivo, esse Deus todo-poderoso, vai estar fazendo uma grande obra na sua vida. Uma grande obra na sua casa, na sua família. E o nome dele, com certeza, vai estar sendo glorificado na sua vida, através da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus, que se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, cujo título diz assim: A fé em Jesus e as suas consequências. Glória a Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Glória a Deus. Porque esta é a bondade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Glória a Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Jesus é o Filho de Deus. E todo aquele que ama Jesus, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Louvado seja Deus. Que possamos clamar ao Senhor para que este amor de Deus, este amor de Cristo, possa estar cada dia mais forte no nosso coração. Que este amor que está acima de tudo, este amor que excede a todos os sentimentos, que nós possamos senti-lo cada vez mais nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós temos percebido que o amor de Deus tem se esfriado de uma maneira assustadora. O amor tem se esfriado no coração das pessoas. E a iniquidade tem aumentado. E o amor está se esfriando. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor.
E a sua palavra ainda continua dizendo: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. É desta maneira que conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Glória a Deus. Natan, louvado seja o nome do Senhor. Então, que este amor possa crescer, aumentar cada dia mais nos nossos corações. A palavra de Deus diz que se nós amarmos aqueles que nos amam, que recompensa nós teremos? Porque amar aqueles que nos amam é muito fácil. Mas o importante é amarmos até aqueles que nos odeiam, até aqueles que nos desejam o mal. Nós precisamos amá-los, porque Jesus Cristo, Ele amou a todos. Quando Ele veio a esse mundo dar a sua vida ali no Calvário, em favor de toda a humanidade, é porque Ele sentia e sente amor por todos. Sua palavra diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é o amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Esse é o grande amor do nosso Deus. E a sua palavra diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é capaz de vencer o mundo. É capaz de vencer todo e qualquer obstáculo. Porque vivemos pela fé. Não vivemos por vista. Não vivemos por aquilo que estamos enxergando, mas vivemos pela fé. E através da fé, nós conseguimos saltar muralhas. Através da fé, nós conseguimos vencer toda e qualquer barreira que estiver no nosso caminho, ou que vier a surgir no nosso caminho. Nós conseguimos vencer pela fé, no nome santo do Senhor. Por isso o escritor diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. É a nossa fé que vai nos conceder condição para vencermos esse mundo. Jesus, ele disse na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. E em nome de Jesus nós também vamos vencer. Pela fé no nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer este mundo. Talvez você diga: mas esse mundo está tão conturbado. Este mundo está tão difícil. Está tão difícil vencer este mundo. Está tão difícil a gente conseguir viver neste mundo do jeito que ele está e conseguirmos vencer este mundo. Mas
pelas nossas próprias forças e méritos, nós não conseguiremos. Mas pela fé, no nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer. Glória a Deus. Todo momento da nossa vida, devemos afirmar que em nome de Jesus nós vamos vencer. A luta está travada? Aliás, a batalha está travada? A luta está muito grande? Continue dizendo, em nome de Jesus, eu vou vencer. Esta luta não vai me matar. Esta luta não vai me derrotar. Esta luta não vai me impedir de chegar à Nova Jerusalém. Porque é isso que o adversário quer fazer. Impedir aqueles que já estão em Cristo, aqueles que já estão caminhando com Cristo. O adversário quer nos impedir de chegar à Nova Jerusalém. Mas como servos de Deus, como soldados de Cristo na terra, nós temos que continuar marchando, como o Senhor disse para Moisés. Moisés estava diante do Mar Vermelho, o povo discutindo, sem saber o que ia acontecer com eles, porque eles estavam saindo do Egito, caminhando pelo deserto, se depararam com o Mar Vermelho. Dos lados estavam as montanhas e à frente estava o Mar Vermelho. E atrás vinha Faraó. Glória a Deus. Faraó, depois que deixou o povo de Israel partir, ele quis trazê-los de volta, porque eles eram aqueles que fazia de um tudo no Egito. Toda a mão de obra de Faraó estava indo embora. Todos aqueles que trabalhavam para Faraó estavam indo embora. E a economia do Egito com certeza não seria mais a mesma. Então o que Faraó fez? Foi atrás. Foi buscá-los de volta. E o povo se viu diante do Mar Vermelho, as montanhas dos lados, Faraó atrás. O povo começou a murmurar, se viraram contra Moisés. Moisés, sem saber o que fazer, clamou ao Senhor. E o Senhor disse, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Alguém poderia até dizer, mas marchar como? Né? Marchar de que maneira? Glória a Deus. De que maneira vamos marchar? Se diante deles estava o Mar Vermelho, dos lados as montanhas e atrás Faraó. O povo com certeza ficou sem saber o que fazer. Moisés também ficou, mas Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor disse, diz ao povo que marche. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 14. O povo ficou contra Moisés e o povo dizia, no versículo 11, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus diz que Moisés disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará.
Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. Glória a Deus. O Senhor pelejará por vós, e vós, calareis. Se cale. Diante das grandes lutas, diante das grandes dificuldades em nossa vida, que a gente possa ficar calado. Falar só com Deus é a melhor coisa que nós fazemos. Ao invés de falar com um, falar com o outro, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, não aguento mais, começar a murmurar como o povo de Israel começou, dizendo para Moisés, não, por acaso não tem sepulcros no Egito? Por que nos tirasse de lá para nos fazer morrer nesse deserto? E aí começaram a reclamar que eles lá no Egito eles tinham comida, lá no Egito eles tinham pelo menos um sepulcro para ser sepultados, e eles iam morrer no deserto, o corpo deles iam ficar no deserto. Mas aí Moisés disse ao povo, não temais, porque os egípcios que agora vocês estão vendo, vocês nunca mais vão vê-los. Glória a Deus. O Senhor pelejará por vós, e vós, estejam calados. Fecha a boca. Por que a gente tem mania de, na hora da luta, na hora da tribulação, na hora da perseguição, na hora das afrontas que nós sofremos, por que temos mania só de ficar reclamando, ficar murmurando? Ficar encostando Deus na parede, dizendo, por que o Senhor permitiu isso? Por que eu estou passando por isso? Mas o Senhor foi fiel. E ele disse, e Moisés disse, os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Que coisa maravilhosa. Que coisa gloriosa é o nosso Deus. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. E Moisés disse, o Senhor pelejará por nós. Então tenha certeza que o Deus que servimos, Ele peleja por nós. Ele luta por nós. Ele guerreia as nossas guerras. Se você está vivendo um período de grande guerra, de batalha espiritual travada, é só você permanecer buscando, é só você permanecer clamando, é só você permanecer de boca fechada. Porque às vezes é melhor nos calar. É melhor ficarmos calados. Porque enquanto nós nos calamos e buscamos a presença do Senhor, o Senhor vai pelejar por nós. Porque como é que vamos lutar contra o adversário murmurando, reclamando, maldizendo, culpando os outros pela nossa luta, culpando os outros pela nossa situação? É importante ouvirmos a voz de Deus. Após o momento que Moisés ouviu a voz de Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor disse a Moisés, no versículo de número 15, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. Estende a tua mão. Toque nas águas com o teu cajado. Moisés tinha um cajado na mão. Ele era o líder daquele povo, ele era o responsável por aquele povo. O Senhor o colocou como cabeça daquele povo. E o povo precisava confiar nele. Confiar que Deus realmente o enviou. Foi uma prova muito grande. Talvez você esteja passando por uma prova, mas não tão grande quanto esta prova que Moisés estava passando naquele momento.
Mas o Senhor mostrou para Moisés e mostrou para aquele povo que o Senhor não nos desampara, não. Seja qual for a situação, você que crê, você que confia nesse Deus, você não está desamparado, não. Aí você pode dizer assim, mas irmão, as pessoas me abandonaram. As pessoas que antes eram muito amigas minhas, sumiram, desapareceram. Os muito amigos, no momento de aperto, no momento de dor, no momento de desespero, muitas vezes eles somem. Mas o Deus que servimos, não. Ele comparece. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Ele nunca nos desampara. E é nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós experimentamos o grande amor de Deus. Que nós experimentamos o glorioso poder de Deus nas nossas vidas. É nos momentos mais difíceis que o Senhor aparece para resolver a situação. Porque quando Ele aparece, quando Ele fala, é para resolver. Glória a Deus. Porque o nosso Deus não é aquele Deus que vai deixando as coisas acontecerem. Pode até acontecer de as coisas ficarem paradas, como eu disse na live de outro dia, as coisas não andarem, tudo devagar. Mas por que está tudo devagar? Porque está faltando buscar a Deus, está faltando orar ao Senhor. Moisés estava enfrentando aquela prova, aquela situação, mas aí ele se lembrou que ele tinha que clamar ao Senhor, diante daquela situação tão difícil. E ele começou a clamar ao Senhor, e o Senhor disse, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Aí alguém poderia dizer, se Moisés fosse um homem de pouca fé, ele poderia até dizer, mas marchar para onde? Como muitos pensaram, né? É que nem todos ouviu a voz de Deus. Quem ouviu a voz de Deus foi só Moisés. Porque se os demais tivessem ouvido, eles iam dizer, marchar para onde? Marchar para dentro do mar? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, na verdade, o Senhor disse para Moisés, diz ao povo que marche. No versículo 26, o Senhor diz assim, disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios. Aliás, isso aqui é o que aconteceu com os egípcios. Porque primeiro o Senhor abriu o mar e as pessoas passaram. O povo de Israel atravessou o mar. Glória a Deus. O anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles para proteger. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor diz que Moisés estendeu a sua mão, versículo 21, estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas, quer dizer, divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhes foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram. E entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Glória a Deus. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas, meu Deus, e dos seus carros, e eles começaram a andar com dificuldade. E quando Moisés chegou, tocou no mar, o mar se abriu, depois os egípcios vieram atrás também para
entrar no mar, conseguiram entrar até ao meio do mar, mas a palavra diz que o mar, Moisés tocou novamente nas águas e as águas fecharam e todos os egípcios, Faraó e seus cavalheiros e seus soldados morreram afogados. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse é o Deus que servimos. E a palavra diz: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Aí o povo entendeu que Deus estava com Moisés. Que Deus realmente tinha enviado Moisés para tirá-los da terra do Egito. E o povo conseguiu atravessar o mar e caminhar pelo deserto até chegar à terra prometida. Este é o nosso Deus. Esse Deus que opera, que nos faz vencer o mundo. O mundo é todo obstáculo que se apresentar diante de nós. Toda batalha, toda peleja do inferno, que Faraó aqui representa o próprio adversário, querendo trazer o povo de volta para ser escravo, porque lá eles eram escravos. E Faraó queria escravizá-los novamente, mas o Senhor tinha prometido livrá-los. Aleluia. E quando o Senhor diz: eu vou livrar, ele livra mesmo. O Senhor prometeu que ia tirá-los da terra do Egito, que ia livrá-los da escravidão. E o Senhor não ia permitir que eles voltassem para o Egito para ser escravos de Faraó. E o Senhor os tirou de lá, usando Moisés, pela fé de Moisés. Nosso Deus age através da fé do seu povo. Quando o povo de Deus crê, quando o povo de Deus confiar, quando o povo de Deus clamar, o Senhor ouve e o Senhor responde. Mas precisamos usar a nossa fé. Não podemos ter aquela fé acomodada. Sabe aquela fé: eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu creio que Ele vai operar grandemente nesta nação. Eu creio que o Senhor vai mandar um grande reavivamento para o Brasil e vai atingir o mundo todo. Mas será que estamos orando para isso? Será que estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos crendo como igreja, como membros do corpo de Cristo na terra? Será que estamos clamando para que isso aconteça? Será que estamos crendo que o Senhor vai fazer maravilhas nesta nação? Ou vamos ficar olhando só as coisas ruins que acontecem nesta nação? E nos apegando a tudo de ruim e achando que vai ficar para sempre dessa maneira. Moisés disse: o Senhor pelejará por nós. E vocês, calem a boca. É tanto falatório. É tanta gente falando uma coisa, falando outra. E diz isso, e um diz A e outro diz B. E faz aquele reboliço no mundo. E resolve alguma coisa? Não resolve, não. Porque quem vai resolver tudo e tem poder para resolver tudo é o Deus que nós servimos. É o Deus que eu sirvo. E Ele tem poder. Mas para que Ele possa manifestar o poder dele na terra, a igreja tem que clamar. Alguém pode dizer assim: mas a igreja tem orado. Mas a igreja tem clamado. Alguns membros da igreja, alguns que fazem parte, que são membros do corpo de Cristo, têm clamado. Muito pouco. Você pode até dizer: poxa, a irmã fala de uma maneira, parece que ninguém está orando mais. Muito poucos estão orando. Porque eu tenho certeza que se o povo de Deus orasse mesmo da maneira como o Senhor quer que ore,
não estaria do jeito que está. O Senhor já teria feito mais coisas, muito mais pelo Brasil, muito mais pelo mundo. Mas, infelizmente, fala-se muito em oração e ora-se muito pouco. Muito pouco. Mas eu creio num Deus que dá força ao seu povo. Eu creio num Deus que desperta. E eu tenho clamado ao Senhor por um despertamento, por um reavivamento espiritual, que comece pelo Brasil e atinja os demais países da terra. Porque do jeito que está, não dá para continuar. Do jeito que está, não tem como vencer este mundo dessa maneira. Mas a palavra de Deus diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Louvado seja Deus. E quem é que crê que Jesus é o Filho de Deus? É a Igreja de Cristo, é o povo de Deus. E Deus está esperando o seu povo reagir diante das situações difíceis, por mais difíceis que sejam. Por mais difíceis que sejam as situações, o Senhor está esperando reação da igreja, reação do povo. Mas a reação do povo tem sido muitas vezes contrária à vontade de Deus. Ao invés do povo reagir como igreja, fazendo o que o Senhor nos mandou fazer, o povo está reagindo de outras maneiras. Está se deixando levar pela situação. Está se deixando levar pelas palavras que as pessoas falam. Ao invés de nos deixar levar pela palavra de Deus, porque nós temos que caminhar conforme a palavra de Deus. E não conforme a palavra do homem. Porque o homem depende de Deus, todo ser humano depende de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Se desperte. Se você está diante do Mar Vermelho, olha, você olha assim, você não vê saída, porque o povo de Israel não via saída. E não tinha saída mesmo. Mas o Senhor abriu um caminho no meio do mar. E Ele pode fazer isso por mim, Ele pode fazer isso por você. Mas para que Deus fizesse isso, Moisés teve que clamar. Se Moisés tivesse aceitado aquilo que o povo estava falando, as murmurações, o povo falando contra ele, porque ele tirou o povo do Egito, por que nos tiraste do Egito? Você tirou a gente do Egito para nos fazer morrer nesse deserto. E ficaram contra Moisés. Se Moisés tivesse se deixado levar pelas palavras do povo, ele não ia conseguir vencer aquela situação, ele ia ser derrotado ali, juntamente com todo o povo de Israel, por Faraó. Mas o Senhor fez com que Moisés usasse a sua fé. Usasse a sua fé. Use a sua fé diante desse Mar Vermelho. Clame ao Senhor e use a fé. Porque fé é ação. Não é só você crer. Você tem que crer e tem que agir. Eu creio que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Mas você não ora e não age. Como é que Deus vai fazer? Como é que o Senhor vai agir naquela situação? Se você, ao invés de orar, ao invés de agir a sua fé, você só reclama. E só coloca a culpa nos outros por causa dos seus problemas. Mas o nosso Deus é maior do que qualquer problema que você estiver enfrentando. Do que qualquer luta que você estiver enfrentando. O Deus que eu sirvo, Ele é maior que tudo. E Ele é poderoso para te dar a vitória. Crê somente. E você vai ver a glória de Deus se manifestando de uma maneira toda especial. Glória a Deus. Nós tivemos um probleminha no início da nossa live.
E eu queria que vocês que estão comigo nesse momento falassem se vocês entenderam algumas coisas no começo, ou se onde você está, você percebeu que houve um probleminha no início da transmissão. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos estar orando daqui a pouquinho. Você pode se preparar enviando seu pedido de oração através do nosso WhatsApp. E você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 0 hora. E você pode estar conosco. E nós vamos estar orando por você, nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Nós vamos estar também colocando tudo diante do Senhor, e o Senhor vai estar fazendo uma grande obra na sua vida. Hoje nós vamos estar iniciando alguns dias de intercessão, novamente em cima do Salmo 91. Nós vamos estar intercedendo, porque a semana que vem já recomeçam as aulas. Em algumas escolas já recomeçou. E nós temos que orar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens e até pelos adultos que estão estudando, né? Que vão voltar para a escola, e alguns que já voltaram. Nós temos que colocar as nossas escolas, os nossos professores, todo o pessoal da área do ensino e as crianças, os adolescentes, os adultos e todos que estudam. Vamos colocar todos nas mãos do Senhor, pedindo livramento. Que esse ano seja um ano de bênção, que esse ano seja um ano de vitória. Mas eu digo para vocês, esse ano só vai ser um ano de bênção e de vitória se a igreja orar. Se a igreja começar a orar mais. Se a igreja continuar nesse mormismo de orar um pouquinho só, 2 minutos, 3 minutos, não se colocar mesmo, não se derramar mesmo diante do Senhor e clamar por esta nação, olha, sinto dizer que não vai ser um ano fácil. Não vai ser. Se a igreja não fizer, não cumprir o seu papel, não vai ser um ano fácil. Mas se a igreja começar a clamar, começar a buscar ao Senhor de todo o coração, o Senhor vai agir nesta nação e vai dar livramento para esta nação, como Ele sempre deu. Então, é tempo da igreja, do povo de Deus, começar a orar um pouco mais. E nós cremos que orando, buscando a presença do Senhor, falando menos, criticando menos, falando menos, agindo através da fé. Glória a Deus. Orando, consagrando as nossas vidas. Com certeza, todo o plano do adversário vai cair por terra, porque o Deus que servimos é maior. Glória a Deus. Estou sem caneta aqui, acho que tiraram a minha caneta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus te proteja, que você se coloque na presença do nosso Deus em oração. Busque mais. Ai, irmão, mas eu já oro. Eu já tenho orado. Mas eu estou dizendo para vocês que a nossa oração em favor do Brasil deve ser constante. Porque de repente você tem orado bastante, mas você tem orado pela sua casa, pela sua família. Eu também oro. Eu preciso orar. Não só pela minha família, não só pela minha casa, mas pelas pessoas que pedem a minha oração. Mas eu não posso de maneira nenhuma me esquecer de interceder pelo Brasil. Porque
é nossa responsabilidade como servos de Deus. A palavra de Deus nos fala em 2 Crônicas 7,14, que é o tema desta live. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor disse, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Promessa de Deus. Ouvir, olha aqui quem está nas minhas costas. Costela Maria. Bonita que só, né? Olha aí, olha a ousadia dela. Costela. Dá um tchauzinho pro pessoal. É desse jeito. Glória a Deus. Tá com vergonha, Costela? Que coisa, hein? Então, é dessa maneira que acontece. Se o povo orar, se o povo buscar a face do Senhor, se o povo se arrepender dos seus maus caminhos, que de repente vai dizer, mas eu sou servo de Deus, comigo não tem mau caminho, eu não ajo de maneira, será eu como? Quem disse que não? Quem disse que todo mundo é perfeito? Se naquele tempo não, as pessoas, mesmo sendo o povo de Deus, não andava de acordo com a palavra de Deus, acha que nesse tempo que estamos vivendo, todos que são servos de Deus estão andando bonitinho na presença de Deus? Cada um de nós, como seres humanos, temos as nossas falhas e temos que reconhecer isso e colocar tudo diante do Senhor e nos arrependermos. Porque se nós nos arrependermos e pedir libertação, o Senhor liberta. Só que nós não podemos continuar do jeito que estamos. Temos que mudar a nossa posição diante de Deus. Glória a Deus. Então vamos fazer isso. Vamos crer no socorro do Senhor. Então vocês podem, a partir de agora, eu só tenho chá aqui, Costela, não tem nada de comer, só chá. Então vocês podem, a partir de agora, se inscrever no nosso canal, para que nós possamos alcançar mais vidas para a glória do nome do Senhor. No YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise, estamos todas as madrugadas a partir das 0h. E você também pode estar nos ajudando a levar esta palavra, nos ajudando com a sua doação, através do QR Code, através do Superchat, através da chave Pix, que você vai encontrar na descrição do vídeo. E assim nós vamos conseguir chegar cada vez mais longe para a glória do nome do Senhor Jesus. Fazendo isso, ao se inscrever também, você não se esqueça de tocar o sininho. As pessoas que você convidar para se inscrever, não se esqueça de falar para elas tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando e você vai poder estar orando juntamente conosco. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos já no finalzinho do mês e geralmente nós temos despesas, algumas despesas para acertar. Então você que puder nos ajudar, com certeza nós vamos estar intercedendo por você e o Senhor vai estar te abençoando, te recompensando de uma maneira toda especial. Você que sabe quanto você pode estar doando, é o que o Senhor colocar no seu coração. Você que pode nos ajudar, nos ajude. E você vai estar também nos ajudando a levar esta palavra. E com certeza eu não vou receber a recompensa de Deus sozinha. Mas você que está comigo, você que ora por mim, você que me acompanha desde o início, ou que começou hoje, mas que vocês que têm me ajudado, com certeza, o Senhor vai te ajudar também e vai te abençoar de uma maneira toda especial. Glória a Deus. Mas nós vamos estar agora anotando o nome das pessoas que querem a nossa oração, porque logo nós vamos ler o Salmo 91 e vamos orar em cima desse salmo.
para que o Senhor dê livramento para o Brasil, para os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças e os nossos adultos que também são estudantes e todos aqueles que estão conosco neste propósito. Glória a Deus. Então creia que a oração vai ser também pela sua casa, pela sua família. E Deus vai estar fazendo aquilo que é impossível aos olhos dos homens. Será um ano muito tribuloso. O Senhor tem me mostrado. Será um ano muito tribuloso. Muita tribulação. Muita coisa ruim. O inimigo está planejando. Mas o nosso Deus, Ele não chega atrasado. Se nós orarmos, se nós como igreja começarmos a orar, se as igrejas se levantarem em oração, com certeza o Senhor vai colocar as mãos e vai fazer uma grande obra. Talvez você diga, ai, irmão, mas eu já estou orando. Então continue orando. Continue orando, mas também não continue orando só pela sua casa, sua família, não. Eu sei que todos nós temos problemas na nossa família que nós queremos que o Senhor resolva e através da oração é que nós estamos buscando, mas nós temos que entender, se o Brasil não estiver bem, nós não vamos estar bem, a nossa família também não vai estar bem. Porque moramos no Brasil, amamos o Brasil, nascemos no Brasil e nós temos que interceder pelo Brasil. E eu não estou falando isso de brincadeira. Vocês sabem que eu não brinco. Quando eu avisei, que o Senhor tinha me avisado em 2019, o que ia acontecer em 2020. E da maneira como o Senhor me mostrou, eu falei, meu Deus, que coisa terrível. Eu falei, Jesus, temos que orar. E onde eu ia pregar, onde eu ia participar de um culto, eu pedia para que os irmãos estivessem orando. Fizemos vários períodos de oração, várias consagrações, várias vigílias. Em todas elas, nós oramos e apresentamos diante de Deus a bandeira do Brasil. E graças a Deus que não fomos só nós que oramos. Os demais irmãos que também foram tocados pelo Senhor, o que o Senhor mostrou para eles, as coisas que iriam acontecer, também oraram. E o Senhor deu livramento. Glória a Deus. Depois nós entendemos tudo que realmente ia acontecer. Mas o Senhor deu livramento. Mas eu quero dizer para vocês que esse ano não vai ser diferente. Se a igreja quiser viver bem no Brasil, quiser ver Deus operando no Brasil, comece a orar. Você que é servo de Deus, comece a orar. Você que é pastor, que é missionário, que é obreiro, ou você que é apenas um membro da igreja, comece a orar. Você é um servo de Deus. Deus ouve a sua oração. Não importa se você tem um grande cargo ou se você não tem cargo nenhum, porque hoje em dia as pessoas se deixam conhecer pelo cargo, pela posição que ocupa na igreja, na obra de Deus. Mas nós temos que ser reconhecidos no céu. É lá, diante do Senhor. E o Senhor é aquele que vai ouvir e responder o nosso clamor. Amém? Glória a Deus. Júnior Costa, ele pede oração por saúde, trabalho, todas as áreas da sua vida, por seus filhos, Luiz Gustavo e Alice, sua esposa Cibele, e ele pede uma palavra. Irmão Júlio, que Deus te abençoe. A você, sua casa, sua família. E vamos confiar que o Senhor, Ele ouve e responde a oração do seu povo. E a palavra do Senhor para você está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, o versículo que saiu é o versículo 7. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus. Então o Senhor com certeza vai estar dando saúde para você e para as pessoas da sua casa. Viu, irmão Júlio?
Vamos continuar orando, vamos continuar clamando. Mas leia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Leia esse capítulo e você vai entender tudo aquilo que o Senhor está falando. Mateus, capítulo 8. O Senhor quer dar saúde. Andréia Ribeiro diz: pais e irmã, peço oração pela minha saúde. Andréia Ribeiro. Andréia. Deus te abençoe, Andréia. Vamos confiar que o Senhor já está trabalhando na sua vida. Só de vocês entrarem em contato, o Senhor já começa a trabalhar na vida de vocês. Porque todas as madrugadas eu estou aqui clamando ao Senhor e eu coloco sempre diante do Senhor aqueles que entram em contato pedindo oração. Ela gostaria de uma palavra. Andréia? Isso, Andréia. Essa é a Andréia de Freitas. De Freitas. Isso. Ela é a Ribeiro, que eu falei, agora de Freitas. É outra Andréia. Andréia. São duas Andréia. Andréia é o nome da minha sobrinha. Bonita minha sobrinha, vocês precisam de ver. Uma bailarina de primeira classe, viu? Andréia, essa daí é a de Freitas. É uma bailarina que só vocês vendo. Dança para Deus, que é uma coisa tremenda. Deus abençoe a Andréia, minha sobrinha, e as duas Andréia aqui também, né? Toda a família de vocês. Palavra que saiu para você, Andréia. Está na carta de Tiago. Tiago, capítulo 4, o versículo que saiu para você é o 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista. Resista às tentações. Não dê lugar para o adversário. Não dê ousadia para ele agir. Se sujeite a Deus. De que maneira? Obedecendo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus na terra, buscando a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso. Nós vamos estar nos sujeitando a Deus em obediência à sua palavra. E o adversário vai fugir de nós. Porque ele não vai ter brechas na nossa vida para que ele possa entrar. Glória a Deus, Andréia. Então leia Tiago, capítulo 4. Geraldina Valentim. Ela pede oração para que Deus livre o povo de Minas Gerais, que acabou de estourar uma barragem. Sangue de Cristo tem poder. Em Minas Gerais. Ela também pede... Olha, chega a arrepiar. Sangue de Cristo tem poder. Ela pede oração por Gustavo, de 4 anos, para Deus libertar do nervosismo. É Geraldina do quê? Geraldina Valentim. Valentim. Ela pede também oração para Deus dar uma direção para Márcia, um cargo profissional. Que Deus coloque as mãos, né, sobre o povo ali de Minas. Eu acho que essa barragem deve ser aquela de Congonhas, né? De Campos. Que já estava em perigo. Mas que o Senhor dê livramento, né? Para o povo ali de Congonhas. E o povo ali de Minas. Minas é o meu estado também, né? Eu não sei mais nem que estado pertenço. Se é São Paulo, se é um pouco de São Paulo, um pouco de Minas. Nasci em Minas, mas... vivo em São Paulo há muitos anos, aprendi a amar São Paulo, amo Minas e amo também os demais estados, amo o Brasil, né? Rosimeire Salles pede oração por sua família e saúde. Deus te abençoe, Rosimeire. Fabiana pede oração por sua família. Ela colocou Fabiana, Walter, Neide, Romero, Lara, Lucas, Thaís, Diego,
Celita, Valdimara, Maria Clara, Manuela Lopes, Laura Lopes, Maria Cecília e Maria de Lourdes. Vamos estar orando, viu, Rosimeire? Vamos confiar. Mas ore comigo, viu? Ore junto comigo. Nós vamos daqui a pouco estar lendo o Salmo 91. Você que sabe de cor, você vai recitá-lo. E nós vamos entrar numa oração constante esta semana em cima desse salmo, tá? Em cima desse salmo, para que o Senhor dê livramento. E vamos incluir nesta oração os nossos irmãos ali de Congonhas, né? De Campos, ali em Minas Gerais. Eu vivi muitos anos uma boa parte da minha infância e da minha juventude em Conselheiro Lafayette, que de Conselheiro Lafayette até Congonhas deve ser, acho que nem não chega a ser 1 hora, né? É menos que 1 hora, é pertinho. Glória a Deus. Mas que Deus guarde os nossos irmãos ali. Ana Paula Ferreira, ela pede oração para a vida dela e todas as áreas da sua vida e uma palavra. Deus te abençoe, Ana Paula. Nós vamos estar orando. Vamos confiar nesse Deus vivo, esse Deus poderoso. Ela pede uma palavra. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, Ana Paula. E o versículo 14, que é o que eu tirei para você. Mas leia o capítulo 22, Stella. Leia o capítulo 22 de Mateus. E com certeza o Senhor vai falar ao seu coração. Por que que o Senhor disse isso? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Porque o Senhor chama a todos para que se aproxime dele, para que venham até ele. Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28, a palavra de Deus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, o Senhor convida a todos que estão cansados, a todos que estão sobrecarregados, para que venham a ele, porque o Senhor vai aliviá-los. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Então o Senhor chama a todos, mas infelizmente nem todos atendem ao chamado do Senhor. Por isso que o Senhor disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque alguns não querem saber de Deus, não querem saber de buscar Deus, não querem saber de andar na presença de Deus na terra. Cada um quer fazer a sua própria vontade. Cada um quer cuidar de si mesmo. Então, é esta a situação do povo. O Senhor tem chamado. O Senhor tem chamado. Mas muitos não querem saber de Deus, infelizmente. Seria tão bom se todos quisessem esse Deus maravilhoso que nós servimos. Então é isso, Ana Paula. Mas leia Mateus capítulo... Não, Mateus não. Cadê? É Mateus capítulo 22, viu? Viu, Ana Paula? Mateus capítulo 22. Leia. Com certeza o Senhor vai falar ao seu coração. Louvado seja Deus. Eu falei a Samara. Samara. Pede oração pela sua vida, por sua família, vida profissional e ministerial. E ela pede uma palavra. Deus te abençoe, Samara. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. A palavra que saiu para você diz assim: eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como ele. É Jó, livro de Jó, capítulo 36, e o versículo 22. Leia Jó 36 e você vai entender melhor o que o Senhor está falando.
Deus exalta com a sua força. Ele tem poder para nos exaltar. Quem ensina como Ele? Quem é que ensina como o nosso Deus? Ninguém ensina como o nosso Deus. Aqui na Terra nós temos as escolas, nós temos as faculdades, nós temos vários cursos que podemos estudar, vários tipos de cursos e podemos fazer vários cursos também nas escolas técnicas, na faculdade, e podemos viver a vida inteira estudando. Mas quem ensina como o nosso Deus? Ninguém. Ele é o maior de todos os professores. Então, leia Jó, capítulo 36, e você vai entender melhor o que o Senhor está falando com você nesta noite. É a Samara. Agora, Face. Nós estamos também no Face, estamos no Instagram. Você pode estar participando pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Face. Glória a Deus. Tem alguns irmãos que só participam através do Face e aqueles que entram também no Instagram. Glória a Deus. Facebook nós temos testemunho. Glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho. A Rita de Oliveira, ela falou assim: eu venho agradecer pelas orações. Minha irmã Odete terminou a quimioterapia. Peço oração por outros processos que ainda tem que passar. O nome dela é Odete. É. E o nome a Rita. Graças a Deus, Rita. Eu louvo a Deus por isso. Vamos continuar orando pela sua irmã Odete. Eu tenho uma irmã que também chama Odete. Meu Deus. Que bênção. Glória a Deus. Vamos continuar orando pela Odete. E vamos confiar que Deus vai restabelecer a saúde dela em nome de Jesus. E que Deus vai fazer ainda uma grande obra na vida da Odete, para a glória de Deus. É a costela que já está roncando? Sim. Tá vendo como é que é? Mesma hora que tá. É só passar um carro, algum cachorro latir que ela já começa. Ela dorme fácil, mas acorda fácil também. Minha irmã Odete mora em Belo Horizonte. Saudade dela, vontade de ir lá de todo jeito. Orem para que Deus possa prover, para que eu possa ir a Belo Horizonte, ver a minha irmã e a família que está lá, a minha família. Aliás, eu tenho irmã no Rio de Janeiro, tenho irmã em Belo Horizonte, tenho meu sobrinho em Maceió, tenho em São Paulo e aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Glória a Deus por essa família tão grande que o Senhor nos deu. Temos a família do meu falecido esposo ali em São João del Rei, Minas Gerais. Então a família é grande, para a glória de Deus. Nós vamos então pegar o nosso copo com água. Já prepare aí a sua Bíblia. No Salmo 91, se você não tiver, se você souber de cor, é só você me acompanhar. Mas vamos estar orando em cima deste salmo. Glória a Deus por este salmo maravilhoso. Salmo de número 91. Costela Maria. O título do salmo diz: A segurança daquele que se refugia em Deus. Quer dizer que estamos seguros.
nas mãos desse Deus maravilhoso e temos que confiar que estamos seguros. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Glória a Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Glória a Deus. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença, nós nos colocamos nesse momento. Clamamos, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Colocamos diante de ti o Salmo de número 91. E rogamos que essa palavra se cumpra, Pai, nas nossas vidas. Se cumpra no nosso lar e na nossa família. E na vida dos nossos familiares, aonde quer que estiverem agora. Visita-os, Senhor. Visita-os com a tua mão forte e poderosa. Socorra, meu Pai, a cada um deles. Dá livramento, Pai, e proteção para cada um deles. Eu oro por todos os teus servos que estão comigo neste momento. Aqueles que vão entrar mais tarde, aqueles que vão estar participando no decorrer do dia. Ou talvez em outro dia. Mas eu oro por cada um. Eu oro por cada lar, eu oro por cada família. Eu peço a cura, eu peço o milagre, a libertação, a transformação de vida, o quebrantamento de coração. Eu peço a salvação destas almas, pelo teu grande poder, para a glória do teu nome. Eu oro também, meu Deus e meu Pai, meu Salvador, por todos aqueles que estão comigo desde 2020, aqueles que entraram a partir de 2024, 21, 22, 23, 24, 25 e agora 26. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, Pai. Eu te louvo e te agradeço por esse grupo de pessoas que tem se reunido juntamente comigo todas as madrugadas. Eu aqui nesta sala de oração e eles aonde quer que estiverem. Mas estamos juntos e unidos pela fé no teu santo nome. Eu te peço que os visite aonde quer que eles estiverem. Eu oro por aqueles que estão vivendo embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises. Aqueles que estão vivendo ao relento, em barracas, porque não têm onde morar. Eu clamo por eles, Pai, e peço que o Senhor estenda as tuas mãos e envie socorro do céu. Envie anjos para socorrê-los e para conceder a eles, Pai, casas para morar dignamente na terra. Abençoa. Dai meios, dai condições para eles. O Senhor é dono do ouro e da prata. Envia provedores na vida deles, Pai. Prepara diante de ti tudo o que eles necessitam. Eu oro também por aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão no leito de dor, precisando do teu socorro, meu Pai. Que o Senhor os socorra, que o Senhor
Use nas tuas mãos os médicos, meu Pai, porque o Senhor deixou a medicina. Usa os médicos em tuas mãos. Toma a equipe de enfermagem nas tuas mãos, Senhor, no Brasil e no mundo. Que cada um deles possa entender o seu papel, o médico entender o seu papel e fazer conforme o seu papel. E aqueles que são da área da enfermagem, que também trabalhem segundo o que ele se propôs fazer quando estava estudando. Meu Deus, guarda e proteja o teu povo que estão hospitalizados. Guarda e proteja, meu Pai, todos aqueles que estão hospitalizados. E aqueles que estão no leito de dor, em casa, precisando do teu socorro. Envie socorro para eles também, meu Pai. Envia a tua presença gloriosa, a tua bênção, o teu poder, a tua cura, Pai, o teu milagre. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Faz uma grande obra, meu Deus, nos lares. Faz uma grande obra nas famílias aqui representadas. Envia socorro do céu. Envia socorro da terra. E faça a tua obra para que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa, Senhor, o teu povo. Dai força àquele que está cansado. Renova as forças, meu Pai, daquele que não tem nenhum vigor. Entra com provisão, com livramento, com proteção em cada lar, em cada família aqui representados. E envia, Senhor, o anjo da vitória em cada lar, em cada família. E abençoa o teu povo, e abençoa a tua igreja. E abençoa, meu Pai, o Brasil. Toma o Brasil em tuas mãos, Senhor. Guarda e proteja esta nação, guarda e proteja esse estado, esta cidade, bairro e rua onde moramos. Esse bairro, meu Pai, seja abençoado, esta rua também. E tudo que não provém de ti nesta rua, o Senhor já vai arrancando e destruindo pelo teu poder. Eu oro pelo povo ali em Minas, Senhor. Eu oro por todos aqueles que moram ali próximo àquela barragem. Eu clamo a ti pelo povo ali de Congonhas de Campo. E peço que o Senhor faça uma grande obra naquela cidade. Tem compaixão das pessoas que estão vivendo ali. E ajuda elas, meu Pai. E dai, Senhor, condição para que elas escapem da situação, meu Pai, que está acontecendo com aquela barragem. Que o Senhor tenha misericórdia e dê livramento. E proteja, meu Pai, o povo mineiro pelo teu grande poder. Proteja, meu Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor guarde e proteja as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens e todos que trabalham na área do ensino, sejam protegidos e guardados por ti. Guarda todos que vão estar estudando e aqueles que vão estar retornando às escolas e aqueles que já retornaram. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe cada um, Senhor, de uma maneira toda especial. E que o Senhor guarde e proteja as nossas crianças, jovens, adolescentes e adultos. Opera, Deus, em nome de Jesus, que esse salmo se cumpra, meu Pai, na nossa vida, na vida dos nossos familiares e também na vida de todos aqueles que estão conosco neste propósito. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, move, Senhor, os céus, move a terra em favor daqueles que te buscam, em favor daqueles que têm se colocado na brecha nesta nação. Levante, meu Pai, nesta nação uma igreja forte, uma igreja revestida do teu poder, cheia da tua presença, cheia do teu poder e da tua graça. E abençoa, meu Pai. Abre, meu Deus, as portas que estiverem fechadas para os teus servos que estão desempregados, para aqueles que estão precisando de um socorro do céu, de uma provisão do céu. Envia, Deus, a tua provisão, o teu livramento, a tua proteção para com cada um. Em nome de Jesus Cristo, toca, meu Pai, toca na enfermidade que está no corpo desta pessoa. Destrua a enfermidade maligna. Destrua todo espírito de enfermidade. Queima todo o mal que estiver agindo nessas vidas. E toda a obra do inimigo seja queimada e destruída pelo teu poder.
Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, nós te rogamos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Desde agora nós te agradecemos. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, e Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém.